meu nome é Priscila Gaúna e esse é o Vale Lutar, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre morte, morrer e luto, temas que ainda são considerados tão tabus em nossa sociedade. Nosso papo será sempre de forma simples, buscando trazer informação e boas reflexões para o seu final de semana. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pegue uma xícara de café ou de chá, separe um lencinho e vamos conversar. Acho que para recuperar um pouco da sabedoria de viver, seria preciso que nos tornássemos discípulos e não inimigos da morte. Mas para isso, seria preciso abrir espaço em nossas vidas para ouvir a sua voz. É com essa frase de Rubem Alves que quero começar o podcast hoje. E trago o seguinte questionamento: como é para você ouvir essa voz? A morte nem sempre foi vista como enxergamos hoje. Na verdade, em diversas culturas, ela é encarada de formas muito diferentes que a nossa. Mas essa diversidade cultural em relação à morte é assunto para outro dia. Na Idade Média, a morte era vista como algo muito natural. Ela acontecia em casa, o moribundo ficava cercado pelas pessoas que amava no momento da partida. Acredito que nem por isso era menos triste do que hoje. Mas penso que essa percepção da morte como algo tão natural pudesse reverberar na forma até de como a vida era vivida. Hoje, nos grandes centros em nossa sociedade, a morte é vista como algo a ser ocultado. Não só ocultada dos outros, mas de nós mesmos. Passamos a não estar presentes no momento do último suspiro. Outras pessoas se encarregam de tratar o corpo. Muitos dos familiares não têm nenhum contato com o corpo daquela pessoa que veio a óbito, e o primeiro contato que ela vai ter já é lá no velório. Então, quando falamos sobre morte ser ocultada, muitas vezes, ao ouvirem sobre o diagnóstico de um ente querido, as pessoas pensam em não contar ao paciente sobre a gravidade de seu caso. Pensam que pode prejudicar, entristecer. Penso que entristecer vai. Mas é como se essa família desempenhasse ali um papel de conspiração do silêncio. Acredito que seja muito comum que a família tenha esse pensamento quando o paciente em questão é uma criança, ou quando é um idoso ou uma pessoa que já está muito mais debilitada. Mas as situações para que a família não tenha o desejo de contar são as mais variadas. A questão que fica é: contar ou não contar ao paciente quando ele está em fase final de vida, se encaminhando, para o processo de morte? Como decidir sobre dar a notícia ou não? Pode ser difícil de pensar, e ainda mais difícil conversar com alguém que amamos muito sobre isso. Como olhar para alguém que se ama e dar uma notícia que, tirada aí do contexto médico, com termos científicos e as explicações cuidadosas, se traduzida, diria algo como: olha, acontece que você está morrendo. Não é uma decisão fácil, Então você pode querer poupar sofrimento, mas também pode estar impedindo que essa pessoa viva o seu próprio luto, que ela resolva suas pendências, que realize um último desejo, que perdoe ou peça perdão. E no fundo, será que ela realmente não sabe ou não sente que existe algo diferente do que era antes? A família pode ter um papel importante na forma como o paciente vai lidar com as questões relativas ao diagnóstico, cuidados e também sobre a própria finitude. De forma geral, o luto costuma ser uma vivência de emoções e sentimentos muito emaranhados, E no luto antecipatório isso não é diferente. A percepção da perda e a noção de que o momento da morte se aproxima, se mostra inevitável, pode acarretar diversos sentimentos e respostas, Ansiedade, culpa, medo, alívio, vergonha por sentir alívio, sensação de impotência por não conseguir reverter a situação ou, ao menos, minimizar o sofrimento da pessoa que se encontra doente. No primeiro episódio, falamos bastante sobre os sentimentos e as perdas, que podem surgir no decorrer
do processo de evolução da doença e do luto antecipatório. Precisamos pensar também no quanto esse luto antecipado muitas vezes não é reconhecido, tanto o luto da família, dos amigos, quanto o luto do próprio paciente. Mas é preciso dar espaço para essa vivência. Então, como abrir espaço para viver esse luto? Primeiro, é preciso entender e aceitar que existe esse luto antecipatório e que ele precisa ser trabalhado. Como sempre, cada um à sua maneira. Claro, a pessoa que recebe um diagnóstico tão difícil de lidar quanto esse pode ter uma tendência ao isolamento. E muitas vezes, neste isolamento, ela está simplesmente buscando afastar as pessoas, né, por meio de manifestações de raiva ou de silêncio. E um dos motivos pode ser para tentar se poupar e poupar o sofrimento de sua rede de apoio, como se pudesse adiar o enfrentamento desse luto. Afinal, despedidas não são fáceis. É importante entender esses momentos, respeitar o tempo das pessoas. E eu sei que pode parecer estranho por estarmos falando de um tempo que está se esvaindo rapidamente, mas as pessoas podem precisar de um certo tempo para refletir e digerir, sabe, todas essas informações. Ao lidar com a própria finitude, o paciente pode buscar movimentos de reaproximação de algumas pessoas, de resolução de pendências, sejam de ordens subjetivas ou concretas. E essas resoluções podem remeter à tentativa dessa pessoa que se aproxima da morte de auxiliar as pessoas que permanecerão, como se para deixar tudo o mais organizado possível, sabe? Ao nos atentarmos a isso, não tem como não pensar em como as vontades dessa pessoa em relação à sua própria morte são importantes e devem ser respeitadas dentro do possível. No segundo episódio, eu trouxe uma breve citação sobre as diretivas antecipadas de vontade, que a gente resumidamente fala DAV, né, ou testamento vital. E esse documento pode ser importante, muito importante, na verdade, né, para alguém que esteja vivendo uma doença grave ou fora de possibilidade terapêutica de cura. De forma geral, esse documento não precisa ser feito somente em casos onde a pessoa já se encontra doente, tá? Qualquer pessoa pode, e eu diria deve fazer. Nesse documento vão conter informações muito importantes que orientarão a equipe médica quando esse paciente não puder mais escolher por si próprio os rumos do seu tratamento. Neste caso, alguém da família ou um amigo entrega este documento à equipe de saúde, que saberá então os procedimentos que a pessoa deseja ou não ser submetida, mesmo que ela não tenha condições para isso caso esteja, por exemplo, inconsciente. Claro que é considerada a legalidade do desejo declarado no documento. Então, por exemplo, quando o paciente decide que, em caso de parada cardiorrespiratória, ele não deseja ser ressuscitado, a equipe médica atenderá ao pedido. Ele também pode, por exemplo, escolher quem poderá tomar decisões sobre seus cuidados médicos, caso não tenha as condições para tal. O ideal é que esse documento seja registrado em cartório, mas, de qualquer forma, essas instruções podem ser transmitidas pelo paciente diretamente à equipe médica, quando possível. E essa equipe médica o auxiliará, explicando termos, procedimentos, sem, contanto, buscar convencer o paciente na tomada de decisões. Pensar sobre essas diretivas antecipadas de vontade pode não ser fácil, porque para isso é necessário olhar para o fato de que a finitude é uma certeza, mas ela pode dar ao paciente o controle sobre muitos aspectos de seu tratamento. Falamos um pouco mais cedo sobre a questão que pode surgir em alguns casos, em determinadas situações, de contar ou não ao paciente sobre a gravidade de sua doença. Ao pensarmos então sobre o testamento vital, podemos perceber que o bom entendimento de seu prognóstico por parte do paciente pode fazer com que ele tenha um certo controle, como dito, e compreensão da equipe do que é esperado pelo paciente, caso necessário. Então, a comunicação, de forma geral, é um pilar muito importante na vivência desse luto. Ela permite que todos os envolvidos possam estar na mesma página, sabe? Bem informados da situação. Da mesma forma,
Essa comunicação permite que a família se articule na reestruturação familiar que precisará ser feita após a morte da pessoa que ama. Ela também é importante para compreender as vontades do paciente em relação aos seus momentos finais e após sua morte. Aqui vamos um pouco além das diretivas antecipadas de vontade, né? E podemos pensar em questões mais subjetivas, como falamos no segundo episódio. Quem estará próximo aos momentos finais? Como a pessoa deseja que o ambiente esteja, né? Com uma música, velas, orações. Como quer que sejam os rituais de despedida? O que será feito do seu corpo após a morte? Existem tantos outros pontos importantes para serem cuidados, né, nessa vivência, como a necessidade também de dar espaço para viver a tristeza que a situação traz, para expressar os sentimentos sem julgamentos. É importante ter a rede de apoio forte, tanto para o paciente quanto para a família e para o cuidador. A rede de apoio pode ter um grande impacto na vivência desse período. Dizem que o fardo, quando é compartilhado, acaba ficando um pouco mais leve, né? Então, em um momento que pode ser tão doloroso para toda a família, né? E paciente, família, para todos, o quanto ter uma rede de apoio organizada e que traz um conforto emocional também, o quanto pode ser positivo para essa família, para essa pessoa, né? Então, um olhar integral, ele precisa ser dispensado a todos, paciente, cuidador, família, em relação à sua saúde física, mental, à sobrecarga emocional que pode acontecer, ao esgotamento, ansiedade, depressão e tantos outros sintomas e respostas que podem advir a partir desse luto. É necessário que todos encontrem espaço para sentir o que estão sentindo, né? Sem espaço para julgamento. Eu falei um pouquinho antes sobre espaço para expressar os sentimentos, mas muitas vezes as pessoas precisam encontrar espaço para sentir, para se autorizar, sentir o que estão sentindo, sem espaço para julgamento próprio, né? Os cuidados, preferencialmente, os cuidados desse paciente, preferencialmente, deveriam ser feitos por equipe de cuidadores, e não só por uma pessoa. Ainda que essa equipe seja a própria família, sabe, que reveza nos cuidados. Pode ser muito benéfico também o envolvimento em atividades que façam sentido para essas pessoas, né? Então, seja ela dança, pintura, crochê, academia, corrida. Claro que aqui a gente está falando um pouco mais dos cuidadores, né? Até, por exemplo, dança, corrida, enfim. Mas o próprio paciente, quando tem condições, pode ter algum tipo de atividade, né? Que seja um jogo, fazer uma palavra cruzada, fazer algo que faça sentido, que faça bem, seja leitura, enfim. Porque todos precisam ser cuidados, em todos os âmbitos, lembra que a gente falou? É importante também que se permita as ritualizações de despedida, tanto para o paciente quanto para a família, como os outros envolvidos, como visitar um lugar que é importante na história daquela pessoa, da família, receber visita de pessoas que ama, poder realizar um sonho, às vezes comer uma comida que sente muita vontade e que, de repente, por conta da doença, não seria indicado, né? Mas estando a pessoa já naquele fim de vida, por que não? Né? Se ela tem condições. Essas ritualizações também podem ajudar os envolvidos na elaboração das questões sobre a finitude, né? Tanto a sua quanto das pessoas amadas. É importante buscar compreender os sentimentos e desejos da pessoa que se encontra doente. Vou contar um pouquinho sobre um filme chamado Pronta para Amar, que traz a história da Marley, que é uma jovem que no ápice da sua carreira, né, precisa enfrentar o diagnóstico de um câncer já metastásico. E ele traz alguns exemplos disso, sendo que tem um que me chama muita atenção, né, quando a gente fala sobre essa compreensão de sentimentos e desejos da pessoa. A mãe, pensando no que seria melhor para a filha, né, a partir daquilo que ela acredita ser melhor,
prepara um bife para a moça poder comer. Só que a moça é vegetariana. Então, é importante que a família e os cuidadores olhem para esse paciente como um todo. Então, o que ele quer, quem ele sempre foi, né? Vai se fazer um bife para uma pessoa que é vegetariana? Não é o que ela precisa, não é o que ela quer, né? Então, a gente precisa olhar para essa pessoa muito além da doença. Ela é aquela pessoa que você ama, só que hoje ela precisa de outros cuidados, né? Ela não é definida pela doença. Outra coisa importante é a vivência da espiritualidade. Viver a espiritualidade pode ser muito benéfico para todos, né? E não tem a ver necessariamente com religiosidade. Tem mais a ver com aquilo que faz sentido para a vida, o senso de propósito, aquilo que amplia sua consciência, que traz fé. Pode dar novos significados a essa vivência, né? Ajudar na compreensão da finitude, e pode ser considerado um dos recursos de enfrentamento, que podem ajudar a viver o enlutamento antecipatório e o concreto também, de forma mais saudável. Há alguns anos, eu assisti uma aula da doutora Glócia Tavares, e ela me disse uma frase, ela disse para a classe, né, uma frase que me marcou muito, e reflete um tanto do que eu trouxe para vocês nesses episódios, né, em que falamos sobre cuidado e espaços para viver o que precisa ser vivido. A frase é a seguinte: que a gente possa aproximar sem invadir e afastar sem abandonar. Espero que nossas conversas desse mês tenham trazido boas reflexões para vocês. Nos falamos no próximo sábado. Um abraço. Até lá! Podcast Vale Lutar. Aqui morte, morrer e luto são assuntos naturais.